Olá a todos que acompanham esse canal. Pastor Luiz Carlos. Eu quero, neste momento, mais uma vez, deixar aqui uma mensagem de fé, esperança para todos que acessarem o nosso canal, né? E então essa mensagem é uma mensagem bíblica que está lá, começa lá em Provérbios, no capítulo 21, né? No capítulo 21 de Provérbios diz assim: para o Senhor conduzir o coração de um rei é como dirigir a correnteza de um rio. O rei, aliás, o Senhor dirige para o coração do rei para onde ele quer, né? Então, nós sabemos que Deus nos criou com livre arbítrio, né? Nós fazemos as escolhas para as nossas vidas em todas as áreas, seja para o trabalho, seja para o casamento, seja para os estudos, né? Então, Deus deu livre-arbítrio para nós. Mas tem certos momentos da nossa vida que Deus, ele pode, como ele é soberano, né? Ele pode nos dirigir, ele pode nos direcionar, né? Ele pode nos impulsionar a fazer algo que ele queira que a gente faça, que é de propósito, do propósito dele, né, para nossas vidas. E então aqui o Provérbios 21, versículo 1 diz: para o Senhor conduzir ou direcionar o coração de um rei é como dirigir a correnteza de um rio. Ele dirige o rei, o coração de o rei, para onde ele quiser, conforme ele quiser, né? Então, a palavra diz que Deus conhece o nosso coração, Deus conhece os nossos pensamentos, né? Deus está constantemente nos vendo, né? Nos observando, cada um de nós, cada indivíduo nesta terra. Creia ele na palavra de Deus ou não, né? Deus está sempre nos observando, sempre ali com a sua atenção voltada em cada pessoa, né? Nós temos outros versículos bíblicos que afirmam isso, né? Agora, para o vídeo não ficar muito comprido, a gente vai ficar só aqui com o Provérbios 21, né? Então, Provérbios 21, repetindo aqui: para o Senhor, ou seja, para Deus, conduzir o coração de um rei, para Deus conduzir o coração de um rei é como dirigir a correnteza de um rio. Ele dirige para onde ele quer, né? Ele leva a pessoa a fazer o que ele quiser, aonde ele quiser que a pessoa vá para cumprir um propósito dele, né? Então Deus pode fazer isso, mas lembrando que ele nos deu livre arbítrio, né? Somos nós, muitas vezes nós sofremos, temos problemas na nossa vida, não é porque Deus é o culpado, né? Não, é porque é devido às nossas próprias escolhas, né? E as nossas escolhas, elas podem ser em qualquer área da nossa vida, né? Por isso que é bom, sempre que a gente tem algo
para fazer, por exemplo, eu vou mudar dessa cidade para uma outra, eu vou mudar, né, eu quero mudar desse emprego para um outro, né? Esses são exemplos, são escolhas, né? Mas a gente deve sempre buscar, em primeiro lugar, a orientação de Deus a respeito daquela escolha, daquela decisão, se ela vai ser boa para nós, se ela vai ser uma bênção para nossas vidas ou não, né? Ou não. Muitas vezes as pessoas tomam decisões, escolhem fazer as coisas, certas coisas, né? Que ela acha que é bom para ela, mas Deus sabe se vai ser bom ou não, né? E então muitas vezes a pessoa ela fala, puxa vida, por que eu fui fazer isso? Por que eu fui sair daquela empresa? Tava, né? Não que você não deva buscar um emprego melhor, né? Mesma coisa no casamento, né? O jovem ele vai se casar, né? Os jovens vão se casar, né? Ele deve orar a Deus, buscar em Deus, né? Será, Senhor, que eu estou certo tomando essa decisão, né? Isso vale tudo para nossas vidas. Aí, para a gente, o vídeo não ficar muito comprido, nós vamos lá no Evangelho de Lucas, Evangelho segundo Lucas, no capítulo 18, né? E Evangelho Lucas 18, então, diz assim, um dia, 18, versículo 1, um dia Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar a necessidade que eles tinham de orar sempre e que deviam continuar orando sem desanimar, né? Então é o que a gente estava falando, aqui o Provérbios 21 diz, né? Orar sempre, ou seja, buscar em Deus, né? Buscar a Deus ou buscar em Deus, né? Não é só você decidir fazer algo, decidir tomar uma decisão por si mesmo, né? Mas buscar sempre a direção de Deus, né? Orar sempre e nunca desanimar, né? Às vezes você está enfrentando um problema difícil, que você acha impossível de ser resolvido. E então você desanima, você fala, não, mas poxa, não tem solução isso aqui. Não existe solução. Para Deus tem solução para tudo, né? Jesus diz que tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê, né? Crer o quê? Crer em onde? Crer em homens? Não, crer na palavra dele. Crer em Deus, né? Deus é o Deus que realiza o impossível, né? Então, repetindo aqui, um dia Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar a necessidade que eles tinham de orar sempre e que deviam continuar orando sem desanimar, né? É o que eu estava falando, você tem um problema, uma situação difícil, né? E chega aquele ponto que você fala, isso aqui não tem solução, isso aqui não tem, né? Esse problema aqui eu tenho que acostumar com ele porque eu tenho que não vai resolver nunca, né? Seja um problema de dívida, seja um problema na família, seja um filho seu, uma filha que está ali, né? Vivendo uma vida que te causa aborrecimento, né? Um filho que seguiu maus caminhos, né? Não te ouviu os teus conselhos. Então você tem que orar sempre, não deixar de orar, né? E não desanimar, não desistir. Você quer ver o exemplo aqui? Está aqui mesmo, Lucas 18. Ele disse, 18, Lucas 18, versículo 2. Ele disse, havia numa cidade um juiz
homem muito mau, que não temia a Deus e que fazia pouco caso de todos. Uma viúva daquela cidade vinha frequentemente suplicar justiça contra um homem que lhe havia causado prejuízos. O juiz não fez caso, ou seja, desprezou, né? Não fez caso dela durante algum tempo, mas finalmente ele disse a si mesmo: eu não temo a Deus nem os homens, porém esta mulher está me incomodando. Vou então fazer-lhe justiça, pois está me cansando com as suas queixas constantes. Então aquela mulher, ela ia no juiz. Ela estava ali sempre batendo na porta dele. Ele era um juiz ruim, mau, não atendia, né, a necessidade dela, não procurava ajudá-la para resolver o problema dela, né? É o tipo causa na justiça, né? Mas ela não desanimava. E eu creio então, como Jesus diz aqui, que ela estava sempre orando a Deus. Orando a Deus, falava: Senhor, eu não vou desistir, eu não vou parar, né? Eu vou bater naquela porta do juiz, vou procurá-lo até que ele me resolva o meu problema, né? Então olha o que Jesus diz. Então o Senhor disse: preste atenção naquilo que aquele juiz desonesto diz. Vocês não acham que Deus fará justiça ao seu povo, o que lhe suplica dia e noite? Olha lá, suplica dia e noite, né? É o que Jesus disse: orar sempre e nunca desanimar, né? Nunca achar que o seu problema, a sua situação não tem solução, né? Não muda. Será que, então, seguindo aqui, né? Então o Senhor disse: preste atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Vocês não acham que Deus fará justiça ao seu povo, que lhe suplica dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo, disse Jesus, né? Isso aqui está em Lucas 18:8. Eu afirmo a vocês que ele lhes responderá depressa. Mas a questão é, quando o Filho do Homem voltar, será que ele vai encontrar ainda fé na terra? Então essa é a pergunta que Jesus deixa para mim, deixa para cada um de nós, cada um de vocês que ouvem, que assiste essa mensagem, que assiste esse vídeo, né? Agora, o juiz de repente decidiu. Ele disse: eu vou resolver o caso dessa mulher aí porque não me dá sossego, né? E eu quero me livrar dela. Por que você acha que o juiz, que era mau, que não temia ninguém, nem a Deus, diz a palavra, né? Por que você acha que ele, de repente, ele resolveu então atender o caso daquela mulher, né? É o que a gente diz, é o que a gente vê em Provérbios 21, não é? É o que a gente viu aqui em Provérbios 21. Vamos ler aqui novamente. Né? É o que a gente viu em Provérbios 21. Que Deus, Ele pode fazer com que as pessoas, para Ele fazer com que uma pessoa faça o que Ele quer, o que Ele deseja, né? É
é muito fácil, né? Porque ele tem poder sobre nós. Ele tem poder sobre nós. Repito, embora ele nos dá livre-arbítrio para nós mesmos fazer as nossas escolhas, né? Em todas as áreas das nossas vidas, tem momento que ele age no nosso coração. Ele age no nosso coração, né? Para a gente, então, fazer, e a gente vai fazer, porque não adianta, né? Não adianta a pessoa não querer fazer, né? Ele age, então, com que a gente faça aquilo que ele deseja, não é? Então, eu creio que Deus agiu no coração desse juiz mau, né? De tal maneira que esse juiz se viu obrigado, né? Embora fosse mau, fosse obrigado a receber aquela mulher e resolver o problema dela, resolver a causa dela, né? Então, é um problema de justiça, né? Às vezes você está com um problema lá na justiça e passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, não resolve nada, né? E você ora, então continua orando, continua orando. O que Jesus disse? Disse para os discípulos, né? E isso serve para nós hoje que cremos na palavra, disse para que eles orassem sempre e nunca desanimassem, nunca desistissem, né? Nunca desistissem. Então, a gente crê então que Deus realmente, né? Realmente chega aquele momento, porque às vezes não é na hora que a gente quer. Deus testa a nossa fé, Deus testa a nossa perseverança, né? E se a gente desistir, não vai acontecer nada. A gente vai viver derrotado, ficar com a nossa derrota, né? Mas se a gente persistir em qualquer problema que a gente tenha na vida, principalmente quando depende de outras pessoas, né? Fazer algo que é preciso fazer para a gente, né? Quando um filho que tomou um caminho errado na sua vida, né? Ele tomou um caminho errado, uma filha tomou uma decisão errada, né? E é por isso então que eu volto a dizer, tudo, embora Deus nos deu livre-arbítrio para a gente escolher, fazer as escolhas, né? A gente deve sempre buscar, antes de tomar a decisão, colocar diante de Deus, através de orações, né? Para ver se aquela decisão ela vai ser bênção para a gente ou vai trazer sofrimento, né? E prejuízos, né? Isso é para casamento, isso é para trabalho, isso é para você simplesmente mudar de uma casa para outra dentro da mesma cidade. Tudo na vida, né? Temos o livre-arbítrio. Temos o livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Mas é bom sempre ter o aval de Deus, porque Ele sabe. Ele conhece o futuro, nós não conhecemos. Nós temos o hoje, o amanhã não. Mas Deus, como diz a palavra, né? Lá em Pedro, o apóstolo Pedro escreveu, né? Que um ano, que um dia, né? Vale 1000 anos, equivale a 1000 anos para Deus. E 1000 anos equivale a um dia, né? Então essa é a mensagem que a gente deixa, né? Espero ter ajudado você, né? A aproveitar essa mensagem, né? E colocar em prática na sua vida, né? Então, eu peço a Deus que Deus lhe abençoe, que o Espírito Santo de Deus, ele revele essa palavra no seu coração, né? E que ela gere fé no seu coração e você possa, então, ser abençoado. Tá certo?
Nós temos uma rádio, é uma rádio 100% digital, né? Rádio Viva. Eu vou deixar aqui o endereço, né, do site. Você vai digitar https://radioviva.bs7.com.br. E nós também temos o nosso aplicativo, né? Nosso aplicativo que você depois lá no site, nesse site da rádio, a gente tem o nosso WhatsApp. Se você quiser mandar para nós uma mensagem, né? Um pedido de oração, qualquer coisa que você queira falar conosco, então fique à vontade, né? Nosso WhatsApp está lá no site da rádio, que eu vou deixar aqui. Vou deixar aqui abaixo aqui do vídeo, né? Na descrição do vídeo, para que todos então possam ouvir a nossa rádio e entrar em contato conosco, né? Em nome de Jesus, que Deus abençoe você, sua casa e toda a sua família. Amém.